perguntei, acho que não acabou não respondendo. Vocês acham que a Rota merece um filme? Sim, A nível de Tropa de Elite, essas coisas assim? Merece. Tá pra sair um filme dela ainda, só que é outro. O Elias Júnior fez aquele filme, É. né? O Elias Júnior hoje acaba acontecendo umas polêmicas aí, que muitas vezes eu vejo falando que ele foi polícia, sei lá, ou trabalhou, daqui a pouco desconversa, né? Ele tem o projeto de fazer o filme, né? Tá saindo um filme da Roda do Caco Barcelo, né? Que é uma piada, né? Que ele fez do livro Rota 66. E agora parece que tá saindo um filme, né? Ah, é? Eu não sabia, não. Só teve aquele filme. Só que com a versão dele, né? Aquela narrativa, né? Aquela versão dele imaginária, né? Porque ele fala até o que se falava dentro da viatura. Então ele tem uma ligação espiritual, né? Porque ele sabe o que se falava dentro da equipe, né? Mas eu tô falando a nível de investimento, porque, por exemplo, o Elias Júnior, ele veio aqui. Ele falou, cara, eu gastei pra fazer o filme, se eu não me engano, ele falou 1 milhão, pouquinho mais de 1 milhão, não foi? Ou foi meio milhão? 500 mil, né? Foi 500 mil? E ele falou que, inclusive, ele custeou no final, ele ficou com empréstimo, ficou com dívida. Eu acredito que realmente Largaram na tem mão, sido né? isso mesmo. E ele se lascou legal. Ele porque falou, é difícil, né, eu cara? peguei um prejuízo do caramba. Agora, quando a gente fala de Tropa de Elite, a gente tá falando de 12 milhões. Acho que foi um negócio assim, né? Que ele falou, né? Que é um outro investimento, não tem uma nem outra como coisa, né? comparar, né, cara? Não dá nem pra comparar. Por isso que eu tô falando, tinha que ser um filme nesse nível aí. Patrocinador Pode forte. chegar, porque aí tem bagagem, tem história, né, mano? Pegar um enredo, né? Pegar um tema. Eu acho que um tema bacana para falar no filme de Rota seria os atentados de 2006, né? Sim. Que foi Os atentados. foi uma fase ali. Como que foi? Vocês estavam na ativa em 2006? Tava lá. Como que foi? Rapaz, o negócio foi. Eu tinha acabado de sair da escola de sargento. Das 17 às 5 da manhã o horário, né? Era. E juntou todo mundo, né? Aí o que acontece? Eu estava de férias, na verdade, no primeiro atentado. Eu estava no segundo, né? Nos segundos atentados. Mas, assim, para sintetizar, São Paulo ficou de um tamanho, de um sinistro tão grande. Ficou feio. Que é até uma coisa interessante de você falar. Quando você saia para a rua para patrulhar, quando você entrava na favela, eu não sei se posso até estar falando uma grande besteira aqui, né? Mas que sempre que você entrava na favela, os cachorros vinham para cima, né? Você entra na favela, a primeira coisa que acontece é que alguém entra na favela do Mangue, no Elba, os cachorros já vinham para cima, né? Já dava o alerta. E aí, meu irmão, nem cachorro não tinha mais na rua. Olha aí. Desapareceu todo mundo, né? Então o que acontece? Ela deparava com ocorrência, né? Quando já cruzava, já era uma ocorrência de gravidade, geralmente já acontecia a troca de tiro, porque estava tendo um atentado o tempo todo, né? Morreu 49 policiais, né? Então você imagina. Então a Rota teve uma participação muito grande, né? Na solução daquela crise, né? O comandante-geral chegou lá, reuniu toda a gente no Salão Nobre e falou, São Paulo está sitiado. Nós dependemos de vocês, né? Ou vocês dão uma resposta, né? Porque a Rota é a primeira malha, né? É a primeira malha que tem contra o crime organizado, né? Eu sempre costumo falar com o pessoal quando a gente viaja nos outros estados aí, falo, todo estado ele tem que ter uma tropa de patrulhamento tático, mas que seja referência. Não adianta o cara falar, o BOP da... Não é isso. Só por ter não adianta. Tem que ser uma tropa doutrinária, tem que ter E hoje o logo Rotan, que é praticamente uma marca nacional, né? Começou lá no Goiás e hoje todo mundo está usando esse logo, né? A maioria usa o logo Rotan. E é essa tropa de patrulhamento tático que faz frente à criminalidade. Não adianta, o cara não tem medo daquela viaturinha, não teme. Ele tá cagando. Mas, por exemplo, Fiapo, nessa época aí de atentado, o que a gente conhece aqui da polícia é devido ao que o pessoal senta aqui e fala. A gente nem sabe se tudo realmente é dessa forma que acontece, mas esse é o conhecimento que a gente tem. Superficial, perto de vocês, que praticamente tem a nossa idade, se vocês têm de experiência de polícia. E não tô brincando, não. Eu nasci em 85. Você entrou na polícia em 85, então, né? Mas a dúvida que eu tenho é a seguinte, o que a gente aprendeu é que toda vez que vocês vão ir pra rua, tem o tal da pré-eleição ali, né? Não tem aquela conversa? Sala de aula. Mudou, foi diferente nesse dia, no dia do atentado, ou no dia que você estava ali para trabalhar, para combater? Teve alguma coisa assim que foi diferente? Ou foi o que sempre foi falado em toda essa eleição? Não, porque aí que tá a diferença, né? Como a gente já vivia uma guerra constante, o que acontece? A gente já percebia que a criminalidade estava se organizando há muito tempo. Você já estava ligado. Isso, a Rota ela sempre se preocupou com isso daí, né? Logicamente que antes do Carandiru, teve alguns divisores de água na Polícia Militar, né, Zequinha? Teve a Constituição de 88, foi um dos divisores, né? O Carandiru foi outro divisor de águas, né? Os atentados. Então, a polícia ela passou por algumas fases que ela foi mudando a sua postura, né? Então, os atentados foi uma delas. Mas a gente já estava preparado, a gente já vinha
já se ligando que a criminalidade estava organizada, né? Então, quando teve o atentado, foi simplesmente nós falar, bom, agora nós vamos fazer o que a gente sabe fazer. Tinha que dar resposta. Tinha que dar resposta imediata. Mas a Rota, ela sempre acreditou que o mal existe. Exatamente, essa que é a diferença. A Rota sempre acreditou que o mal existe. E, infelizmente, tem policiais que não acreditam que o mal existe, até hoje. É a verdade. Mas é a verdade. Se o cara não acredita no mal, ele vai acreditar Mas não no crime. acredita, eu tô te falando que não acredita, cara. Vive num outro patamar. Numa outra atmosfera. Terra da Alice. E a Rota não, a Rota ela sempre, por isso que eu falei no começo que a gente começou a conversar aqui, que o próprio público interno critica as tropas, né, especializadas da PM. Excesso disso, excesso daquilo, desbile, excesso de segurança. Não é, meu amigo. O mal, ele existe. E se você não estiver preparado ele já não está nem querendo graça aqui em São Paulo. Porque ele sabe que aqui ele vai se enrolar. Né? Tá difícil para eles aqui. Tá difícil aqui para eles. Né? Eles têm muito mais projeção hoje, principalmente ali Pedro Juan Cabaleiro e no restante do Brasil. Estão atuando fora do Brasil. Muito mais fortemente ali naquela região de fronteira. Né? Porque sabe que é difícil ganhar a guerra aqui, né? Que é verdade, a polícia militar, a polícia civil, né, cara? Os caras desenvolvem os trabalhos de informação, a gente tem alguns contatos que os caras são preparados, hein, cara? Mas com relação à prevenção não mudou nada. Não mudou nada, foi aquilo mesmo. Foi daquele jeito. Agora você falou uma coisa também que me deixou curioso, né, Fabi? Porque você falou que vocês já estavam sentindo que... O que vocês estavam vendo, né, que a gente não vê, né? Ah, meu Zé, porque é o seguinte, você trabalha na rua, você vai vendo... quando você prende um ladrão, você vê chegar um monte de gente no DP, conversa de celular. Tá organizado. Você percebia. Fala, né? Alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. Tá muito tititi. Eu vou ser sincero, falo por mim particularmente, né? Eu não imaginava que ia acontecer o atentado da forma como aconteceu. Mas que a gente sabia que o crime organizado ia tentar alguma coisa a qualquer momento, isso era fato. Né, Zequinha? Sim. O crime organizado ele já estava. Eu lembro do primeiro dia. Mas a gente estava ligado, isso que eu tô falando. Entendi. A gente já estava atento já, pô. Eu lembro no dia do ataque, eu tava de folga. Aí vieram, metralharam aí. Eu falei, você tá sonhando, rapaz. E era o primeiro dia dos ataques. Eu tive um parceiro meu que ele morreu no primeiro dia do ataque. Eu trabalhei com ele. A primeira viatura que eu entrei grande da minha vida, ele era o motorista. Fábio Soares, lá do Tático do Quarto. Ele morreu naquela base lá de Perusa, da Ianguera do Sapo Russo. Foi metralhado ali no primeiro dia. Caramba. Entendeu? Aí falava, pô, mas o que está acontecendo? A gente não sabia o que estava acontecendo, né? Faltou informação, né? Que não foi passada para a tropa. E a família nessa época? Era complicado. Porque Dá vontade de você tirar a família do lugar que você mora, porque o que acontece? Toda vagabundagem sabe onde o polícia mora. Né? Então, ficava naquela sinuca de bico também. Falei, agora? Só que houve a resposta, né? Houve a resposta, os caras não assimilaram o golpe, não, filho. Porque a pancada foi doída também. Então, hoje eles têm essa consciência também, viu? Não dá para brincar, meu. Eles sabem que a reação vai ser à altura. E o confronto, na verdade, ele não interessa para ninguém, né? Nem pro crime, nem pra polícia. Você vai numa cena, você vai querer trocar tiro com a polícia? Você não vai querer, meu. Você sabe que vai vir chumbo pesado pra cima também. Os caras vão por tudo ou nada, acontece, os caras explodem aí, cidade, o cara e tal. Só que eles sabem também que... Quando chegar... Que uma hora a casa vai cair, entendeu? E as ocorrências acabou acontecendo muito também, porque, primeiro, o deslocamento ficou fácil. Porque desapareceu todo mundo na rua. Não sumiu. Então, quando tinha uma ocorrência, Você não via uma viatura mosca chegava na em 2 rua. minutos, mano. É o que você falou, você não via nem aqueles gatos que atravessam tinha, a noite, você não via nada, cara. Nada, Cachorro, assim. nada. O negócio foi, Não dava, não dava. não sei quando, 2006? 2006. Você tinha quantos anos em 2006? 2006, eu nasci em 85, né? Já tinha 20 e poucos já, né? 21 anos. Você morou aqui na Leste? 21, sempre aqui nessa rua aqui. Então, 21. na Zona Leste, o bicho E eu te digo mais, se eu não me engano, nessa época, eu fazia estágio no clube da Polícia Militar. A gente tinha medo de ir pro clube. Os caras te seguem, né? Porque a gente que é usava por aí. uniforme e tudo, né? Tinha medo de ir pro clube.